A Bíblia diz assim, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência do caráter de Deus é puramente o amor. Uma questão fica: como que um ser cuja essência do caráter é o amor criou a Lúcifer? Como ele pode ter sido o criador de Satanás? Vamos tentar, na Bíblia Sagrada, nesta ocasião, permitir que ela nos responda a essas questões. Em Apocalipse 12, dos versículos 7 em diante, nós encontramos a respeito de uma batalha que aconteceu lá no céu. Me acompanhe na leitura. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O nome do dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação do nosso Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias, que ele escolheu, mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los de dia e de noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Que interessante, né? A Bíblia relata para a gente aqui em Apocalipse que houve uma batalha lá no céu. E quando aconteceu essa batalha, de um lado nós temos Miguel e os seus anjos, e do outro lado nós temos Lúcifer e os seus anjos. Eu sei que aqui nem todos conseguem concordar, mas Miguel, na minha opinião, pelo meu conhecimento bíblico, é o próprio Jesus. Por que eu chego a essa conclusão? Porque a palavra Miguel em grego significa literalmente aquele que é igual a Deus. E outro detalhe, Miguel aqui nos é apresentado como a solução para o problema. Então é o próprio Jesus. Jesus no céu trava uma batalha contra Lúcifer. É uma batalha cujo resultado final dela, Lúcifer é expulso do céu. E juntamente com ele são expulsos também os seus anjos. É uma batalha, queridos, não física. A questão aqui é que não foram dados socos e pontapés e chutes um no outro. Não, é uma batalha mental, é um conflito. E Satanás foi expulso do céu. E você lembra no texto bíblico para onde que ele foi atirado? Exatamente. Ele foi atirado aqui para a terra, e com ele os seus anjos. A Bíblia tem diversos textos em que ela fala que Satanás está aqui no nosso planeta e é aqui que ele mora. Nós temos em Lucas um texto que diz que ele foi expulso para cá, temos esse texto de Apocalipse. Em Jó, nós temos um texto no capítulo 1 que diz assim que quando Deus preparou uma reunião com os seres dos mundos, quem foi representar o nosso planeta foi o próprio Satanás. O Novo Testamento diz assim que o mundo jaz no maligno. Olha que curioso. Esse planeta passou a ser de Satanás. Não porque ele foi expulso para cá, mas porque o ser humano escolheu fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Isso nós veremos no próximo estudo. É interessante notarmos também que Lúcifer, ao ser expulso do céu, deixou o ambiente celestial um tanto quanto que mais tranquilo. Eles festejaram, mas ai de quem? Ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu até vocês, sabendo que pouco tempo lhe resta. A Bíblia, quando apresenta o trabalho de Satanás, ela nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele e os anjos dele estão fazendo constantemente. No estudo que eu já postei aqui no canal sobre a morte, eu falo em algum momento e explico que todas as manifestações que nós temos de pessoas que já morreram e voltam, na verdade são os demônios de Satanás que
se apropriam da imagem da pessoa, ou se apropriam da história da pessoa e se passam por ela. Porque a Bíblia é clara, dizendo que os mortos não podem participar de coisa nenhuma que aconteça debaixo do sol. Outro texto bíblico que vai deixar para a gente um pouco mais clara essa questão e vai nos explicar um pouco mais quem era, no caso, Lúcifer, é Ezequiel 28, dos versículos 14 em diante. Eu fiz de você um anjo protetor, com as suas asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita, desde um dia em que foi criado até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado, comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza. A sua fama o fez perder o juízo. Então o joguei no chão, a fim de servir de aviso para os outros reis. Esse é um texto bíblico onde a Bíblia fala de Tiro, mas se refere automaticamente a Satanás. É curioso demais pensar no fato de que Satanás, quando criado, foi feito pelo próprio Deus. Foi criado um anjo de luz, Lúcifer significa isso, anjo de luz, e no céu ele tinha autoridade, ele tinha responsabilidades. No céu ele era responsável pelo louvor que era prestado a Deus continuamente, ele era o regente da orquestra ou do coral celestial. E a Bíblia diz assim, não explica muito, mas diz que um dia, devido à sua vaidade, devido ao seu orgulho, o mal se achou presente no seu coração. É muito difícil entender isso, né? Eu confesso para você, eu também tenho bastante dificuldade para compreender como que um ser perfeito, criado por um Deus perfeito, pôde de repente permitir que o mal ocupasse lugar no seu coração. Na verdade, o texto bíblico, nós vamos ver mais um logo em seguida, nos dá a entender que ele quis se colocar no lugar do próprio Deus. O tempo todo ali arregimentando os anjos para que adorassem a Deus, ele se perguntou, por que esses anjos também não podem me adorar? Por que esses anjos também não podem me servir? E é curioso notar isto, porque esse orgulho e esse conflito existente no céu vai deixando claro para a gente aqui qual que é a origem de todo o problema. O assunto aqui, queridos, chama-se adoração. O que Satanás queria era ser adorado. E esse é o conflito que acontece até hoje no mundo no qual nós estamos. Satanás ainda se posiciona contra Deus, se opõe a ele, querendo a adoração da humanidade, objetivando que a humanidade não faça a vontade de Deus. Uma coisa tão tola para nós, não é verdade? Nós que estamos preocupados em garantir o nosso arroz com feijão todos os dias, não temos tempo para nos preocuparmos com isto. Mas saiba, este é o conflito no qual eu e você estamos inseridos. O mundo jaz no maligno, e o que o maligno quer do mundo é a sua adoração, a sua veneração. Em contrapartida, quem criou o mundo foi o próprio Deus, e o que Deus espera das suas criaturas é a sua adoração, é o seu amor e a sua obediência. Vamos ver mais um texto bíblico? Agora, Isaías, o capítulo 14, diz assim o texto: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Estrelas em profecia, só abrindo um parênteses aqui, sempre vai significar anjos. E me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Aqui está o problema. Satanás queria ser como o próprio Deus. Ele queria ter a nossa adoração. Sabe como que a gente resolve bem facilmente esse conflito nos dias atuais?
Nós precisamos decidir adorar ao Deus vivo e não a Satanás, a sua criatura. É importante nós comentarmos aqui que quando Deus cria por amor e Deus cria com liberdade. Deus sempre dá à criatura a liberdade de fazer o que desejar da sua vida. Porém, antes de criar o ser humano, essa liberdade não estava muito clara. Deus já havia criado Lúcifer com o livre-arbítrio, e todos os anjos também. No entanto, eles só conheciam a obediência, e achavam que eles estavam adorando a Deus por obrigação. É por isso que a maldade, o orgulho, a inveja surgiram no coração de Lúcifer. Por isso ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. Hoje, nos dias atuais, o conflito, como eu já falei, permanece o mesmo. Nós precisamos nos posicionar. E sabe como que nós vamos nos posicionar? Adorando a Deus da forma como Ele quer ser adorado. Isto é o que Deus espera de nós. Como é que Deus quer ser adorado? Conforme diz a sua palavra. Por isso é tão importante que você conheça a palavra de Deus. Por isso é tão importante que você conheça ela para que você possa se posicionar nesse grande conflito, decidindo de qual dos lados você vai permanecer. Que o nosso bom Deus te abençoe. Acompanhe os outros vídeos. Não esquece, curta o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Deixa também a sua inscrição no canal, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe.